Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos o oscilador harmônico. Nós vimos como ele é um exemplo muito importante para se entender modelos em física, como um tipo de modelo de aproximação de casos mais gerais. E na aula de hoje nós vamos estudar a parte de forças centrais como mais um exemplo de força no caso de conservação da energia mecânica. Para uma motivação de por que é interessante estudar forças centrais, nós vamos observar aqui um geossatélite. Um geossatélite é basicamente um satélite cujo período de revolução dele em torno da Terra é igual a um dia. Então, portanto, ele fica parado em cima de uma única região e girando conforme a Terra gira. E tentar entender como esse geossatélite funciona é entender como a gente coloca esse geossatélite naquela situação. E, portanto, para fazer isso, a gente precisa entender o tipo de forças que aparecem nesse tipo de sistema. E o tipo de força que aparece nele é o tipo de força da gravitação universal, que é um tipo de força central, bem característico em física. Pois bem, e o que é uma força central? Força central, vamos considerar aqui uma partícula girando numa órbita circular, e aqui a gente tem um certo centro dessa órbita circular, e aqui a gente tem uma certa força que age em cima dessa partícula. Se essa força é central, essa força ela depende única e exclusivamente do raio dessa partícula com relação a esse centro de força, e depende também do vetor radial que liga essa partícula ao centro de força, tá? Aqui o Rzinho é igual à distância radial dessa partícula com relação ao centro de força. Um exemplo muito característico desse tipo de força é a lei da gravitação universal descoberta por Newton, tá? Essa força que age entre duas massas, tá? Então a massa 1 sente uma força devido à massa 2 e a massa 2 sente uma força devido à massa 1. Essa força é uma força atrativa e a força que 1 sente com relação a 2 é dado por essa fórmula aqui. Uma certa constante g, que é a constante da gravitação universal, multiplicado pelas massas das partículas interagentes dividido pela distância ao quadrado entre elas. Essa distância que separa essas duas partículas é definida como sendo a distância de 2 menos R1 em termos vetoriais, e o sinal menos garante que essa força vai estar na direção correta, que vai ser uma força atrativa. O valor da constante universal é dado por 6,67 vezes 10 a menos 12 newtons metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, tá? E esse é o principal exemplo que a gente tem de força central em física. Uma das perguntas que a gente pode se fazer é: será que essa força é uma força conservativa? E a verdade é que ela é uma força conservativa. Nós temos aqui que a definição da energia potencial dela é dada por essa fórmula aqui, que é a definição de energia potencial, tá? Colocando o fato de que nós temos aqui a força central, tá? Que depende única e exclusivamente do raio da partícula multiplicado pelo R chapéu em escalar com dr, tá? Esse produto escalar a gente pode reescrever ele por aquela relação da geometria analítica como sendo o produto dos módulos dos vetores vezes o cosseno de θ, tá? E aí o nosso f de r dr vai de R1 até o R2 dado por essa fórmula aqui. Pensando bem agora, a gente precisa que essa integral seja
ela apresente solução para de fato ter uma energia potencial. Então, em princípio, a gente precisa resolver essa integral primeiro antes de afirmar que a gente tem uma energia potencial. Mas para o caso da gravitação universal, que é o caso de maior interesse que nós temos, a gente pega essa força central, referencia ela com relação ao infinito, pensando sempre que no infinito o corpo não vai ter corpos próximos o suficiente para causar qualquer tipo de interação, portanto a energia potencial é igual a zero. E realizando a conta para essa distância de r ao quadrado, a gente vai ter essa fórmula aqui com esse r. E aí, calculando nos limites de integração, a gente vai ter essa formulinha aqui com esse sinal negativo. Tá? G M1 M2 dividido por R. Uma coisa interessante que a gente pode tirar dessa fórmula, e se a gente tivesse não mais a interação entre duas partículas, mas uma terceira partícula, uma quarta partícula, o que aconteceria? A ideia basicamente é que a gente deve sempre somar o par das forças entre duas partículas não repetidas. Então, é somar essa fórmula aqui para 1, 2, para 2, 3 e 1, 3, e não repetir elas. E assim, a gente vai ter a energia potencial para um caso geral de um conjunto de partículas. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente. Uma aplicação interessante também de forças centrais é a de velocidade de escape. Velocidade de escape é um conceito que procura responder a seguinte questão: com que velocidade a partícula se liberta da ação gravitacional? Se a gente arremessa uma certa partícula com uma certa velocidade, será que ela vai conseguir se libertar da força da ação gravitacional ou ela vai ser puxada de volta para a Terra? E para se fazer isso, a gente considera que a força... Considera não, a gente sabe que a força é conservativa e, portanto, a energia mecânica se conserva. Então, para uma situação aqui na Terra, nós temos uma velocidade com a qual ela sai em uma certa energia potencial e a gente pede que no infinito a velocidade da partícula seja igual a zero e que a energia potencial seja igual a zero. Realizando essa conta aqui, nós temos essa velocidade de escape para um certo planeta. Então aqui nós temos o 2 vezes o G vezes a massa M dividido por E, e tudo isso numa raiz quadrada. Em termos numéricos, para que a gente tenha uma noção de quão rápido essa partícula precisa estar para poder se libertar de um planeta, nós vemos aqui que ela é 30 vezes a velocidade do som, ou seja, é um número muito grande. Em termos numéricos, ela é igual a 40 vezes 10 a terceira km por hora. É realmente uma partícula muito rápida ela precisa estar nessa velocidade alta para que ela consiga se libertar da atuação gravitacional do planeta. Pois bem, então nós já estamos terminando a parte de energia mecânica aqui no canal. Na próxima aula, vou mostrar uma aula sobre a história da energia mecânica, mostrando os principais personagens por trás desse conceito, que é um conceito que não foi descoberto por uma pessoa, mas foi um conceito que foi construído ao longo da história. E se vocês gostaram do vídeo, deem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.